Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da 8ª semana da Páscoa. Feliz Páscoa. Quero convidar você para refletirmos juntos a liturgia diária. Esse grande presente deixado para nós pelo Concílio Vaticano II. Peça aqui embaixo sua oração. Eu quero rezar com você. Eu e você somos convidados, lendo a palavra, a pedir a Deus a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos a Deus essa graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes e chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam ao povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefe do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 117, 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. O Evangelho é de João, no capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a ele: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhe: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra,
Viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Diz-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu o barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós estamos na oitava da Páscoa, 8 dias como se fosse a mesma solenidade, apresentando apenas textos diferentes para mostrar a interiorização de Jesus, o que ele queria passar para que seus discípulos ensinassem às gerações. Durante toda a semana nós escutamos Jesus, ele apareceu como um jardineiro. Jesus aparece hoje como alguém que vai passando pela paz, um caminhante, um pobre que não tem nada. Esse Jesus que se faz realidade. Esse Jesus que vem resgatar o seu coração e também o coração dos apóstolos. Alguns exegetas falam que esse capítulo 21, ele foi colocado depois no Evangelho de João. E por que aconteceu isso? Porque sentiram a falta de Pedro na obra da salvação, na contribuição da obra do reino dos céus. Por isso assim acrescentaram esse capítulo. Os Atos dos Apóstolos hoje, no capítulo 4, relata que o povo está diante de os sacerdotes e os mestres, os anciãos, estão revoltados porque Pedro e João curaram aquele aleijado na porta do templo. Prenderam eles e questionaram: por que você prega a ressurreição dos mortos? E Pedro faz um belo discurso. Ele fala claramente: vocês que mataram Jesus, Deus o ressuscitou. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Ela agora é a pedra angular. É o que nos diz hoje também o Salmo 117. E João 21, Jesus, ao longo dessa oitava da Páscoa, ele vai ressuscitando a minha e a sua fé. Ressuscitar dentro de nós essa fé que muitas vezes está ferida, machucada, precisando de um fundamento para acreditar. Ele veio resgatar a fé do seu povo. Pedro vai pescar. Por quê? Está desolado, está triste. Aconteceram coisas que ele não esperava. Os amigos dele dão ajuda dele para ser solidário. Vamos também com você, Pedro, pescar. Passaram a noite toda e não pescaram nada. Aí Jesus passa pela praia e pergunta: moços, o que vocês têm para comer? Eles respondem: nada. Aí Jesus disse: lance a rede à direita. E nessa frase eles lançam a rede, as redes enchem de peixe, e João diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. Como é bom termos João na nossa caminhada, na nossa vida, que dá um bom conselho, que nos aponta a enxergar Jesus. É o Senhor. Então Pedro estava nu, se veste e vai ao encontro de Jesus. Pedro mostra que para ir para Jesus, a gente não pode ir de qualquer jeito. Mesmo sabendo que com roupa ele ia demorar mais a chegar na margem, mas a dignidade de estar na casa de Deus, diante de Deus, com o próprio Deus. Mesmo sendo mais difícil correr até Jesus, mas ele colocou esse obstáculo, a roupa, para que ele pudesse chegar nele com dignidade.
Jesus pede para eles colocarem algo na fogueira, na brasa, que já estava prontinha ali. E naquela rede tinha 153 espécies de peixe. O que quer dizer, diácono, essa quantidade de peixe? Olha só. Pedro tem uma barca. Qual é a barca de Pedro? A igreja. Todos sabemos, né? Ele lança a rede. Qual é a rede que nós lançamos para pescar, para mostrar o amor de Deus por cada um de nós? É o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa rede que é lançada, tem todo tipo de peixe. Tem 153 tipos de peixe. Ou seja, tem todo tipo de gente na barca de Pedro. Inclusive pessoas como eu, como você, pecadores, defeituosos, cheios de falhas. A rede não se rompe. Por quê, diácono? Porque a rede é a igreja. Quem rompe somos nós. Muitas vezes, por nossas fraquezas, desistimos de ir à igreja. Jesus se aproximou, pegou o pão, distribuiu com eles, fez a partilha do pão e do peixe. Então, com a liturgia de hoje, nós somos convidados a pedir a Deus a graça de, ao partir o pão, eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos enxergar Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, e reconhecer nele, como falou João, Pedro é o Senhor. Não deixe de ir para a sua missa não. Vá todo domingo à sua igreja, vá escutar e louvar a Deus pelos tantos benefícios que Ele tem feito na sua vida. Eu vou. Vamos juntos para a casa do Senhor. Peçamos a Ele essa graça de, ao partir o pão na Santa Missa, possamos enxergar Jesus como Senhor da minha e da sua vida. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.